Sejam bem-vindos ao Vitamina Ped, nosso podcast de pediatria. Eu sou a doutora Cecília Gama, pediatra neonatologista. Estou aqui junto com a doutora Ju Alves. Eu sou a doutora Ju Alves, pediatra e neonatologista. E a nossa convidada é a Marina Vanzi. Ela é fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher. Então vamos conversar sobre parto, sobre puerpério e toda essa preparação e pós-parto, né, das mães. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Então vamos lá. Explica pra gente um pouquinho sobre a fisioterapia pélvica. A fisioterapia pélvica, ela é uma especialidade da fisioterapia em que a gente trata, previne disfunções relacionadas à pelve e abdômen, tá? Então, vou pegar a pelve aqui para mostrar para vocês. A gente tem um conjunto de músculos aqui nessa região que chama assoalho pélvico. E esses músculos, eles têm função de segurar e eliminar xixi, fezes e flatos, de sustentar os nossos órgãos pélvicos, então que seria nosso útero, nosso intestino e a bexiga. Esses músculos fazem parte do nosso controle aí do tronco e estabilidade, participam no parto e na atividade sexual. A fisioterapia pélvica, a gente trata e previne as disfunções relacionadas a essa musculatura, desde uma incontinência urinária, uma constipação, um preparo aí para o parto, todos os cuidados relacionados a essa parte íntima da mulher. Em relação à gestação, qual que é o seu trabalho? Como que você trabalha com as mulheres para preparar elas para o parto? Bom, na gestação, ocorrem diversas alterações no corpo da mulher, né? Então, eu gosto muito de falar uma frase que a gestação por si só sobrecarrega o assoalho pélvico, independente da via de parto, né? Então, não é só para quem quer ter parto normal. Então, dia após dia, esse útero que tá ali, que pesava suas 40 gramas, mais ou menos, vem sobrecarregando essa musculatura ali perineal e do assoalho pélvico, né? Então, a gente tem que ter um cuidado e um olhar muito grande para ele. A gente tem que pensar que a fisioterapia pélvica, ela não é só para a gestante. A gente não tá olhando só para esse preparo. Na gestação, ela vem muito para esse preparo, mas vai além disso, porque a gente tem que pensar na vida madura, né? A partir do momento em que a mulher resolveu gestar, a gente aumenta as chances dela desenvolver qualquer tipo de disfunção ali no assoalho pélvico. E pensando na gestação, quando que seria um bom momento para começar? Independente da via de parto, como você falou, né? Sim. Qual seria o melhor momento, assim, para começar esse acompanhamento? Como que ele é feito? Bom, na gestação, o melhor momento seria desde o inicinho ali da gestação, né? Então, o que é muito comum? A paciente chegar pra gente com 30 semanas, com várias disfunções, dores, queixas já instaladas, com escape de xixi. Então, a gente gosta muito que essa paciente chegue ali no finzinho do primeiro trimestre, no inicinho do segundo trimestre, porque dá tempo desse corpo não estar tão sobrecarregado para a gente conseguir fazer com que essa paciente não tenha nenhuma queixa durante a gestação. Eu falo que a fisioterapia na gestação, ela é para gerar qualidade de vida para essa paciente, né? É para preparar o corpo para o parto, pensando em diminuir as chances das lacerações, mas é para a gente deixar essa gestante com qualidade de vida, passar bem, sem queixas. Mari, mudando agora, falando de diástase abdominal, quando que ela é um problema e quando que a pessoa precisa procurar vocês? Bom, toda gestante vai ter diástase abdominal, tá? Essa pergunta vem muito. A paciente chega na minha frente e fala: eu não quero ter uma diástase. Ela já na chega gestação. preocupada com isso, né? Né? E o que é a diástase abdominal, né? O afastamento ali do reto do abdômen para o útero poder se expandir e evoluir bem esse tamanho E é ali. por isso que na segunda gestação a barriga aparece mais rápido? Sim, porque o corpo já tem memória do que fazer ali, né? Memória muscular, então ele já distende mais rápido, tá? Então a diástase na gestação, ela vai acontecer. O ponto é, por que a gente gosta que a paciente chegue antes, que a gente estava conversando disso? Porque quando essa paciente chega antes, a gente vai ensinar como ela levantar corretamente do sofá, da cama,
que tipos de exercícios ela pode ou não fazer que influencia nesse aumento dessa diástase e torne ela mais patológica, né? Então, isso influencia esses ajustes no início da gestação lá na recuperação no pós-parto. Não é só a fisio no pós-parto, é durante a gestação. O que você está fazendo com o seu corpo na gestação? E na prática, né? O que você considera, pensando no parto, na prevenção da diástase, o que você considera assim, de exercícios para prevenir essas coisas, para ela se preparar para essa gestação e esse parto? Volta à pergunta, que acho que Deu uma mudança. preparar o corpo para o parto na prática. O que significa? Bom, vamos lá. Pensando nisso, né? Tanto no parto como prevenção de diástase, como depois, o que você considera como preparar o corpo para o parto? Bom, preparar o corpo para o parto é a gente preparar essa musculatura do assoalho pélvico para que ela se adapte bem no momento da passagem da cabecinha do bebê. Então, a gente diminui as chances dessa paciente ter uma laceração patológica, que seria um machucado ali na vulva e na musculatura, né? Desbloquear essa pelve. Então, a gente, durante as sessões de fisioterapia, a gente realiza vários exercícios de consciência corporal dessa pelve para que a gente possa acelerar esse processo ali da descida fetal, né? Então, a gente realmente tira esses bloqueios pélvicos e tudo isso acelera a recuperação dessa paciente no pós-parto. São exercícios, Mari? Como que são essas? São consultas mensais? Como que é esse acompanhamento? Bom, o acompanhamento, ele é semanal. A partir do momento em que essa paciente, essa gestante, ela bate ali umas 30 semanas gestacionais, ela começa a vir semanalmente, tá? Antes disso, ela passa a cada 15 dias, mais ou menos. E isso vai depender se ela tem queixa. Então, se desde as 20 semanas gestacionais ela tá com uma queixa de incontinência urinária, tá tossindo, espirrando, perdendo xixi, ela tá com dor lombar, dor púbica, que é muito comum, uma dor na costela, toda essa parte, né? A gente conseguiu controlar bem essa queixa antes das 30 semanas gestacionais. Ela vai vir a cada 15, 20 dias. Bateu 30 semanas, a gente precisa preparar essa musculatura do canal de parto, né? Preparar esse abdômen que vai receber uma carga maior para ele não se distender tanto. Então, ali a partir das 30, o encontro é semanal. Sabe quando a mulher tá no final da gestação, que ela tá andando? Eu tinha isso. E ela sente uma pressão que parece que o nenê tá saindo na vagina. Fazendo a fisioterapia pélvica, isso vai ajudar? Ajuda a diminuir. Essa pressão, na verdade, é o bebê ali no finalzinho. Gente, mas eu tava andando, jurava que o menino tava saindo pela minha perna. Juro por Deus, gente. Eu juro por Deus. E eu não tenho continência, mas eu falava, meu Deus, vai sair. E eu fechava a perna. Essa pressão... Imagina, até parece que é fácil assim, né? Juro parece que você nunca presenciou um parto eu normal. juro por Deus. Essa era a sensação. O menino tava dando a cabeçada pra sair. Você fala, meu Deus, não vai segurar, não. Mas exatamente isso, Mas né? Começa a encaixar, né? É porque agora, do nada, eu percebi que eu achava que minha musculatura pélvica era ótima, tá? Ela falando, eu fiquei pensando, gente, eu acho que não, né? O que acontece na reta final ali da gestação é que o bebê, ele tenta se encaixar. Ele não se encaixa ainda, né? Mas ele começa a forçar essa região. Deixa eu pegar a pelve aqui para vocês entenderem melhor. Essa região aqui do pubis. Então, a gestação inteira o bebê tá aqui, flutuante, né? E na reta final, começa a gerar mais carga. Então, é essa pressão aqui que você tava sentindo, tá? O bebê só vai se encaixar mesmo dentro da estrutura óssea com contração efetiva de trabalho de parto. Pronto, tá vendo? Você não ia ter um bebê assim. Não, tipo, mas gente, e eu já vi algumas mulheres falarem isso. Eu falei, gente, eu também tinha isso. Eu jurava que tava saindo. E sente umas fisgadas, né? Mas isso com correção e exercícios para estabilizar essa pelve. Então, o que estava faltando ali? Um pouquinho de estabilização, de recrutar músculo para que você sentisse menos esse desconforto. Porque ele entra mais um desconforto do que do encaixe do bebê, né? Que coisa. Boa. Tá bom. E aí isso tem relação, por exemplo, com a consciência, né? Corporal, da musculatura, consciência corporal, consciência da musculatura. Então, esse preparar o corpo, né? Para isso,
Tem relação com isso? Você conseguir trazer a paciente para que ela tenha consciência do corporal Você dela? consegue ajudar ela nisso? A ter consciência corporal? Isso, muito, Então, Acho que o objetivo é muito esse também, né? sim, eu falo muito uma frase que a mulher que controla o seu corpo controla melhor o seu parto, né? Gostei. A mulher que ela conhece seu corpo. Então, o que acontece? Durante as consultas, a gente realiza várias técnicas e exercícios que a gente aumenta essa consciência perineal. Então, essa mulher, na hora do expulsivo de empurrar o bebê para fora, ela já sabe aonde que ela precisa empurrar, né? Então, a gente brincam muito falando para fisioterapeutas em sala de parto. Ai, tem uma fisio aqui, não podemos falar que é força de Força de cocô. cocô. É horrível. Faz Mas, força de cocô. mas não é a força do cocô. Não então. É uma força para o canal vaginal e É é diferente. diferente, né? Então a gente treina muito isso durante as consultas. E aí vão falar, mas não é igual porque não é bebê. Realmente não é, mas a gente ganha consciência. Então o que a gente escuta muito? A paciente que fez fisioterapia pélvica, ela sabe fazer força melhor ali no momento do parto. A gente diminui esse tempo ali do expulsivo dela, né? Que é um momento de muita intensidade ali, né? Uhum. Então, a gente consegue ganhar essa consciência corporal, tanto muscular, da parte de empurrar o bebê, quanto de sentir o corpo e fazer movimentos corretos ali para ajudar essa descida e esse encaixe fetal. E quando tá? ela toma anestesia que reduz um pouco essa sensibilidade, você acha que pode atrapalhar? O expulsivo? É. O expulsivo... Vamos voltar a essa pergunta. Volta Não, eu agora, sabe da minha cabeça, mas Fala novamente. você ajuda ela a ter consciência corporal, certo? Mas se ela na hora tomar uma anestesia, por exemplo, que reduz a percepção dela ali, você acha que isso pode atrapalhar? Sim, e principalmente as pacientes que não conhecem o seu corpo, não conhecem essa parte Que nem fez íntima, fisioterapia que não fez pélvica, por exemplo. fisioterapia. Então, é muito comum no consultório, várias pacientes... Vou dar um exemplo aqui. Ah, eu já fiz curso de pompoarismo online. Eu sei ativar a musculatura aqui corretamente. Quando a gente vai avaliar essa paciente, ela faz força ao contrário. Ela empurra a bexiga. Ao contrário, ela não movimenta o assoalho pélvico. Ela movimenta o glúteo, por exemplo. Então, quando ela vem pra gente, a gente ajusta isso. Ela ganha consciência do períneo, dessa musculatura que ela vai precisar usar ali no parto. Então, a paciente que está anestesiada e fez físio, ela é diferente da paciente que não fez fisioterapia, Boa, tá? boa. Isso eu quero saber. O que você percebe de diferente na paciente que não fez a físio e a que fez? A paciente que não fez fisioterapia, ela tem mais dificuldade no expulsivo, de para onde eu preciso empurrar. É uma paciente que, às vezes, assistiu vários vídeos, né? TikTok, YouTube, e quer fazer as mobilidades... Idealizou, né? Exato. Mas não E tá. não tem uma... Consciência mesmo, né? Uma consciência ou uma informação ali de qualidade, né? Do que realmente vai ajudar ali ela. Então, é uma paciente que, às vezes, faz exercício demais e fadiga, ou se movimenta de menos no parto, e a gente tem aquele parto mais prolongado, tá? Tem muitos exercícios que esses vídeos, ou até pessoas que não são fisioterapeutas, não têm esse conhecimento da biomecânica, exercícios que aumentam o edema no colo, e a gente sabe que isso atrapalha a descida fetal ali no momento do parto, né? Então, é diferente. A paciente que ela está preparada, ela tem um desfecho muito melhor ali no parto. E uma paciente que é mais, se mobiliza mais, não diria atleta, mas uma paciente que faz atividade física, que vai... Tô pensando aqui, quando não tinha fisioterapia pélvica, nós andávamos mais, nos movimentávamos mais e tínhamos parto normal, porque também nem existia cesárea. Você percebe que quando chega pra você uma paciente com uma mobilidade maior, tipo, uma pessoa que anda mais, caminha mais, faz mais exercício, ela tem uma musculatura melhor ou não? Musculatura não, mas do assoalho pélvico, tá? Mas a mobilidade pélvica, sim, bem melhor, né? A mobilidade pélvica, entendi. A descida fetal, o que trava mais é a pelve, né? Do que a musculatura, né? Essa musculatura, ela participa mais ali no momento do expulsivo. Essa parte óssea é o que vai descer o bebê ali do estreito superior, do início do parto, do meio do parto e da reta final ali do parto, tá? Então, a paciente que se movimenta mais, sim, ela vai ter uma mobilidade melhor.
O que hoje acontece, né? As nossas pacientes, elas trabalham em home office ou sentada e ficam um dia inteiro no computador sentada. Essa paciente tem uma mobilidade pélvica reduzida, por isso que é tão importante a gente trabalhar essa mobilidade pélvica durante as consultas, tá? Perfeito. Então, em relação às consultas, como que é? Assim, você trabalha essa mobilidade pélvica como? Você trabalha essa força muscular como? Como é que é? Como é que são as sessões? Bom, vamos lá. Normalmente, a gente começa com o assoalho pélvico, né? Então, a gente faz exercícios. Existe um aparelhinho que a gente chama biofeedback, né? Ele capta o sinal ali da contração. Então, esse aparelhinho a gente coloca no canal vaginal. Ele capta a contração. Essa paciente joga joguinhos com o assoalho pélvico dela. Então, quando ela contrai, a borboleta sobe e pega a moadinha. Tem lá no consultório. Ah, é? É mó barato. Então, ela É muito legal. Ela visualiza o que ela tá fazendo. Não é só um contrai e relaxa, ela não sabe o que ela tá fazendo. Ela tá vendo ali na tela o que tá acontecendo na musculatura, tá? Então, isso melhora a função do assoalho pélvico dela. A gente não precisa só fortalecer. A gente precisa que esse músculo, ele saiba contrair, alongar e entrar na plasticidade, ali na capacidade desse músculo se distender e adaptar no tamanho da cabeça para que ele não se rompe, não se machuque. Então, não é só fortalecer e nem só alongar, a gente precisa desse conjunto. Então, a gente trabalha essa função do assoalho pélvico com exercícios, com técnicas de massagem perineal, que reduz bastante, é o que eu falei, que a gente tem mais nível de evidência científica que realmente previne lesões patológicas no períneo, então, as lacerações ali de 3º, 4º grau. E o Epinô, que é um dispositivo que a gente coloca no canal vaginal. A gente infla esse dispositivo, a paciente vai sentindo mais essa sensação do canal vaginal, então, para ela saber fazer força ali no expulsivo. E a gente treina alguns estilos de força com essa paciente para que ela saiba fazer isso ali no momento de empurrar o bebê. É como se esse dispositivo é como se a cabecinha do neném estivesse ali, é isso? É como se... Não é do tamanho Não, da cabeça claro, do bebê. mas é que já começa a ter uma consciência de o que é essa pressão ali, né? Exatamente. E interessante. essa paciente, ela até sente a gente evolui cada sessão, né? A gente começa pouquinho, na Sim. próxima a gente alonga um pouquinho mais. E aí ela sente até o alongamento. Ela fala, é isso que eu vou sentir? No parto eu falo, muito. Se você tiver sem anestesia, muito maior do que isso. Mas é por aí, né? Então, a gente ganha essa consciência perineal. E aí, tirando esse bloco aí da sessão, né? Da nossa consulta do assoalho pélvico, a outra parte a gente faz para ganho de consciência corporal, de mobilidade pélvica, retirar as travas. Então, a gente sabe que a paciente que não consegue ficar de cócoras, isso é um grande bloqueio na pelve. Então, a gente começa a alongar e fazer mobilidades para que ela consiga fazer esses movimentos e para que isso facilite ali o momento da descida fetal no parto, tá? E a paciente que está com dor e com queixa, então, uma paciente que tem dor lombar, que está com dor no pubis, a gente também vai focar nisso, né? Então, a gente vai se preparar para o parto, mas eu quero que essa paciente tenha qualidade de vida durante a gestação. Perfeito. Toda laceração é ruim? Existem graus diferentes? Não, desculpa, eu vou voltar, tá? Pergunta novamente. Toda laceração é ruim e existem graus diferentes de laceração? Não é toda laceração que é ruim. E sim, existem graus diferentes, tá? Então, a gente tem as pacientes que não vão lacerar nada, 0. Isso acontece e é comum. Tem pacientes que vão ter laceração de 1º e 2º grau, que aí são as mais comuns e são lacerações super aceitáveis, tá? Para esse momento. Lembra que eu falei aqui da plasticidade? A gente não quer que esse músculo atinja um alongamento excessivo. Então, essa laceração de 1º e 2º grau, que pega pele, mucosa, ou um músculo superficial, que é a 1º e a 2º grau, são lacerações de proteção dessa musculatura, para esse músculo não se machucar. Então, elas são lacerações esperadas no parto, tá? O que a gente não quer? As lacerações patológicas de 3º e 4º grau. Então, uma laceração de 3º pega músculo mais profundo. Essa paciente, ela precisa de reabilitação ali, porque senão é uma paciente que vai ter queixa de dor na relação ali no pós-parto. É uma paciente que vai ter queixa de escape urinário e ela vai sentir dor ali na região da pelve até quando ela ficar sentada, tá?
E a laceração de 4º grau, que é muito difícil a gente ver isso, é mais em um parto instrumentalizado, é uma laceração em que pega esfíncter anal, né? Então, que a gente tem um corte grande ali até a região do ânus. Quando você fala parto instrumentalizado, o que é isso? Um parto instrumentalizado, ele pode ser um parto que foi realizado uma episiotomia, um corte, né? Então, a vulva, quando o bebê passou, ela não se machucou sozinha. O médico foi lá e abriu essa região, então isso é episiotomia. Pode ter um fórceps, então alocar a pá do fórceps faz com que machuque a região e muitos médicos fazem esse próprio corte antes de colocar o fórceps ou vácuo, mas o vácuo ele faz uma laceração muito pequena ali, não chega a ser uma laceração patológica. Bom, você falou da episiotomia, né? Quando você faz todo esse trabalho, essa preparação e tudo, você diminui, né, teoricamente, é o que a gente estava falando, as possibilidades de ter algum tipo de laceração mais profundas, 3º ou 4º graus, né? Então, hoje em dia a gente já não indica mais fazer a epísio, justamente porque a gente sabe que não tem tanta necessidade, justamente por conta dessa plasticidade. Assim, dentro da fisiopélvica, dentro de toda essa preparação, o que você aconselha? Que muitos médicos argumentam fazer a epísio para não ter a laceração de 4º grau, né? Vamos lá. Polêmica. Polêmica, faz parte. A episiotomia, ela foi criada para prevenir lacerações patológicas de 3º e 4º grau, tá? Isso quando ela foi criada há muitos anos atrás. O que hoje os estudos derrubam a episiotomia, né? E falam pra gente não realizar mais a epísio. A gente observa que... Vamos pensar o seguinte, a minha blusa aqui, tá? Redonda. Se eu fizer um corte aqui, ela tá muito justa, e eu fizer um corte aqui, eu for passar uma cabeça grande nesse corte, o que acontece? Vai esgarçar mais quando a cabeça... É a mesma coisa quando o bebê vai passar. Se eu cortar a região ali e a cabeça ela vai passar depois desse corte, a gente aumenta as chances de ter uma laceração mais patológica, inclusive bater ali o 4º grau, que é o que a gente não quer. Então, o que foi observado? Que ela não previne lesão, né? E o que a gente sabe na literatura? Que mais ou menos 8% das pacientes vão apresentar uma laceração patológica, tá? Então, todo o restante... Não justifica fazer para todo mundo. Não justifica fazer para todo mundo. Então, com a físio, a gente diminui o risco do médico querer fazer, porque ela sabe que essa paciente, ela treinou ali... Ela está preparada, um pouco mais preparada, digamos assim. Não só a musculatura, Sim. mas ela estudou também. Sim, emocionalmente preparada também. Então, esse médico, ele normalmente intervém menos. E é isso, assim, hoje em dia ela é contraindicada. Mari, você acompanha parto e como que é esse trabalho da físio durante o trabalho de parto? Acompanho o parto. Existem, até legal falar que existem algumas maternidades hoje que até tem a fisioterapia pélvica no plantão, né? Então, isso vem crescendo. Não sabia. Tem. Pode falar os nomes dos hospitais aqui? Pode, claro. O STAR, ele tem uma fisioterapeuta pélvica no plantão. É mesmo? Tem. No horário comercial ali, Tá. tem. Se o parto for de madrugada, que é a maioria, não tem. O CEPACO também tem, tá? Começou lá no CEPACO, o plantão da fisioterapia, né? Porque começou... O que aconteceu? Os médicos começaram a observar que começou a facilitar o trabalho deles. Sim. Então, mesmo se ela não fizer um trabalho antes na gestação com uma fisioterapeuta pélvica, mas ela tiver uma fisioterapeuta pélvica no parto, faz sentido? Tipo, ajuda? faz sentido facilitar o parto, né? Então, Para orientar a paciente. A fisiopélvica no parto, ela facilita a descida e o encaixe fetal, né? Então, a gente... Não é qualquer exercício, a gente não pensa em fadigar essa paciente de fazer muito exercício, não é bem por aí. Mas a gente pensa em posturas, então deixar a paciente que tá cansada ali. A gente pensa em uma postura para pôr uma bola no meio da perna dela. Vou voltar aqui. A equipe médica tocou essa paciente, falou pra gente onde o bebê tá. E aí a gente consegue facilitar com posturas
até com a paciente deitada, sentada, para facilitar desse encaixe fetal. Então, não é qualquer exercício. Então, a fisio que está lá no plantão, ela consegue auxiliar nessa parte, principalmente. Mas quando a gente pensa na prevenção de lesão, não é do plantão que vai ajudar, né? É todo esse preparo durante a sua gestação, tá? E essas posições que nem você falou, da bola na perna, a bola tá deitada de lado com a bola na perna, é uma posição que facilita, que ajuda na pelve, é isso? Facilita muito. Explica pra gente. Vamos lá, vamos mostrar. Isso. Tô aprendendo um monte aqui, gente. Também, tô achando Eu só vi, ótimo. mas nunca perguntei, falar a verdade. Quando a gente inicia o trabalho de parto, normalmente o bebê tá alto, né? Então, esse bebê alto, ele tá tentando entrar nesse primeiro estreito aqui da pelve, né? Se ela faz movimentos, por exemplo, de empinar o bumbum, o que acontece no início do parto? A gente fecha onde o bebê tá querendo entrar. Tá bom. Então, a gente fala que não é qualquer exercício pro parto, entende? Ele precisa ser um exercício direcionado. E pode ser que essa paciente tá lá na reta final do parto, que vai falar, então eu já posso empinar o bumbum. Não. Às vezes esse bebê continua alto. Então, como que a gente sabe onde ele tá? Pelo toque vaginal e pelo feedback ali do médico na hora, tá? Então, esse exercício, ele é proposto conforme o andamento do parto da paciente. Então, no início do parto, a gente precisa ampliar mais esse estreito superior. No meio do parto, o bebê vai passar por essas espinhas aqui, né? Essa cabeça. Aí você perguntou da bola. Quando a gente põe uma bola no meio da perna da paciente, a gente levanta uma perna e empina um pouco o bumbum. Olha o que acontece com a estrutura óssea. Olha, gente. Abre completamente. Abre espaço. Então, a gente deixar a paciente descansando aqui, que a gente faz muito isso na anestesia. Isso, de depois lado. que anestesiou, né? E aí, a equipe médica volta depois de um tempo desse descanso. O que acontece se a paciente está aqui? Evoluiu muito, o bebê desceu, tá com quase total de dilatação. Porque a gente está facilitando essa abertura óssea, tá bom? E aí, lá na reta final, lá embaixo, a gente precisa mais fazer as duas coisas, né? Abrir esse estreito médio e esse estreito inferior da pelve. Então, a gente vai pensar, o fisioterapeuta é o profissional capacitado que entende muito de biomecânica e que vai estar lá pensando nisso, para facilitar essa descida. E é o que a gente tem a evidência científica, que essas posições, elas aceleram 4 horas do trabalho de parto. E aí, quando a gente pensa em dor, facilitar 4 horas Nossa, sim, do parto é muito tempo. Mesmo sem dor, já Mesmo já sem é dor, bom. porque assim, é um trabalho. É um Ela trabalho vai estar de menos parto, cansada né? depois para cuidar desse neném, trabalho. né? Vai tá E o próprio neném também se cansa, né, durante Sim. o trabalho de parto. Má, como que a respiração auxilia nesse trabalho de parto? Quando a gente tem dor, qual é a nossa proteção? Prender o ar, né? E ficar ali... Naquela respiração superficial, né? E se contrair e ficar segurando. Então, primeiro que a respiração... Quando não pedem respiração e essa paciente, ela tá prendendo muito ar, ela contrai toda a musculatura dela, inclusive lá embaixo. Inclusive a musculatura da pelve por onde o bebê tá tentando passar. Então, a respiração, ela vai auxiliar nesse relaxamento dessa paciente para facilitar também o parto. A respiração, ela leva a paciente para um estado meditativo, então, que ajuda muito ela a passar pela dor da contração, né? E a respiração materna, ela ajuda na oxigenação fetal também, né? Maravilha. Pós-parto, como que é o seu acompanhamento dessa mulher depois do parto? Vai depender se ela tem queixa ou não, né? Toda paciente precisa vir ali no pós-parto? Não, gente. Eu estou no pós-parto e eu sei como que esse momento ele é difícil pra gente sair de casa, né? Então, quem que precisa vir no pós-parto imediato? Paciente que tem alguma queixa. Então, teve uma laceração de 3º grau. E tá com queixa, tá escapando xixi, ela tá com dor, precisa vir pra gente avaliar e dar estímulos para esse músculo se recuperar mais rápido, tá? Uma paciente que ela tá com queixa no abdômen, da diástase abdominal, ela também precisa vir no pós-parto. Então, a gente fala que ali seria legal ela passar por uma reavaliação uns 40 dias pós-parto. Se ela tem alguma queixa, vir junto com a queixa, tá? Começou a queixa, vem.
E quanto tempo, então, mais ou menos, leva para ela se recuperar da gestação, do parto? Quanto tempo, mais ou menos, que a gente, né, sempre tem essa pergunta, ai, meu Deus, quanto tempo que o meu corpo vai voltar ao normal, que a pele vai voltar ao normal, a musculatura vai voltar ao normal? Quanto tempo isso leva, mais ou menos? Essa pergunta, a resposta é depende, porque essa paciente, ela teve ou não laceração perineal? Que grau que foi? Foi uma cesárea? Foi um parto normal? Então, a gente depende de todos esses fatores, né? Mas se ela teve uma laceração, normalmente tem uma cicatrização ali há umas 6 semanas, né? Até o final ali do segundo mês, a gente tem uma boa resposta dessa região. Se é um parto normal que não teve nenhuma laceração, putz, em 3 semanas, 2 semanas, essa paciente tá super bem lá embaixo, tá? Os órgãos só estão se reorganizando na posição. E se é uma cesárea, essa paciente, ela vai demorar um pouquinho mais para se restabelecer, né? Então, ali até uns 2 meses e meio, 3 meses, esse corpo ele vem voltando. A gente fala que até 6 meses pós-parto, essa paciente, ela tá nesse tempo de retorno do corpo. Isso vale para o abdômen também? Isso vale principalmente ali pro abdômen. Tá. Quais são as consequências que essa mulher pode ter nos próximos meses, anos, de não cuidar do assoalho pélvico ou mesmo da musculatura abdominal? Bom, é o que eu falei, né? A gestação por si só sobrecarrega a musculatura do assoalho pélvico. Então, a mulher que resolveu, a partir do momento que eu resolvi engravidar, eu aumento chances de desenvolver disfunções no assoalho pélvico, incontinência urinária, a descida de órgãos pélvicos, que é a descida da bexiga pelo canal vaginal, a descida do útero ou do próprio intestino pelo canal vaginal, né? Então, a partir do momento que a gente resolveu gestar, a gente está disposto, independente da via de parto, a ter essas queixas. Tá? Perder urina. Perder urina, escapar urina, fezes, tá? Então, a gente tem incontinência fecal e... Mesmo sem ter tido laceração? Mesmo sem ter tido laceração. Então, isso pode impactar na vida da mulher anos depois, Eu né? sei que a diástase pode dar muita dor nas costas, não dá? A diástase, ela pode... Quando ela tá bem patológica, então, ela abriu além do esperado, ela pode ajudar tanto a um escape de urina. Porque o que acontece, né? A diástase é o afastamento do reto do abdômen. Uhum. Então... esse abdômen, ele não consegue controlar essa pressão intraabdominal. Então, quando essa paciente tosse ou espirra, esse abdômen não consegue se modular tão bem e aumenta a pressão sobre a bexiga. Então, empurra mais a bexiga para fora, facilitando ali... Então, nem sempre o problema é só lá embaixo, né? Não, pode ser até abdominal. Exatamente. Então, tem muitas pacientes, muitas, e aí não só gestantes, tá? Que tem escape de urina ao esforço. Então, tossindo, espirrando, dando uma risada na atividade física. E a gente controla como essa paciente... Então, eu tenho escape de urina pulando corda. Toda vez que eu pulo corda. A gente controla a respiração dessa paciente. Como ela ativa o abdômen pulando corda, acabou o escape. Então, às vezes, o problema não é só lá embaixo. Por isso que a gente olha todo esse contexto. Então, existe alguma relação entre a incontinência, o prolapso e a dor pélvica? Entre eles, alguma relação, assim, do assoalho mesmo, né? Entre prolapso, assim, da questão do preparo, da força, do prolapso, da incontinência com a dor? Ou é tudo isso tá meio que relacionado por conta... A dor pélvica entraria como nessa história, para você? A dor pélvica, ela entra mais como uma queixa... Às vezes a paciente tem uma contração grande ali nessa musculatura do assoalho pélvico, né? Ou a paciente sofreu algum trauma dessa região e ela tem uma dor mais para um lado emocional, e aí a gente tem essa memória muscular que tem essa dor ali. Então, ela pode ser nichada de várias maneiras, tá? Tem pacientes que sentem ardência na região da vulva, acho que não ficou legal essa. Vamos voltar. Não, tá bom. Ela tem ardência na vulva sem... não relacionada à relação sexual, por exemplo. Só normal, vivendo, andando. Normal, vivendo. Então, ela andando na rua, isso chama vulvodínia, vestibulodínia. A gente tem alguns nominhos diferenciados, né? Mas tem pacientes que não tem só uma dor por penetração.
Ela tem essa parte... Como se fosse uma dor meio constante, assim. Uma dor constante, uma dor É? crônica. Crônica. É mesmo? Dor crônica na região da vulva. Da vulva. E não é nem só no canal vaginal, tá? Então, ali perto do capuz do clitóris, grandes lábios, um pouquinho acima do capuz. Então, tem muitas pacientes que sentem uma ardência ali nessa região. Olha. Não sabia. Tô aprendendo muito, gente. Normalmente, ela tá Impressionante. ligada a muitos fatores. É psicossomática, né? Uma dor psicossomática. A ali. maioria das dores crônicas, né? Sim. É. O que você acha que toda gestante deveria fazer para se preparar para o parto? Eu acho que toda gestante, ela precisa fazer atividade física, porque a gente está pensando na qualidade de vida dessa mulher durante a gestação e durante o pós-parto, e durante a vida madura dela, né? Então, a atividade física, ela vai dar um suporte bem legal para essa paciente. Eu acho que ela tem que fazer fisioterapia pélvica. É o que eu falei, a gente está pensando lá na frente, então, em prevenção de disfunções no assoalho pélvico. Maravilha. E, principalmente, e um outro ponto que eu acho muito importante a paciente fazer é preparar a cabeça para passar pelo parto, né? Eu acho que Estudar, se preparar. Estudar, se preparar pelo parto, emocionalmente. pelo pós-parto. Ter informação de Exatamente, qualidade. de Né? qualidade. E aproveitando, assim, essas pacientes, em casa, assim, elas têm algum exercício, alguma coisa, além da atividade física, mas alguma coisa direcionada em Coisa casa simples que ela possa poderia fazer? fazer em casa, por exemplo, que não tem acesso a você. Ah, é. Sim, elas poderiam fazer exercícios de mobilidade pélvica, que são exercícios que tem muitos vídeos espalhados aí pela internet, né? De guardar o bumbum, empinar o bumbum, movimentar para as laterais. O exercício perineal ela poderia fazer. Mas, será que essa paciente está fazendo corretamente? Uhum. Será que ela Sim. ela tem esse músculo muito tenso e a gente passa Uhum. esse exercício, ela deixa tenso demais? Então, a mobilidade ela é mais indicada para casa. Uhum. Ótimo. Qual mensagem que você gostaria de passar para as gestantes, depois que elas assistissem esse episódio nosso, como uma fisioterapeuta pélvica? Como uma fisioterapeuta pélvica, eu gostaria que todas cuidassem da parte íntima, não pensando nesse momento só de hoje, né? Mas pensando em que a partir do momento que a gente engravida, a gente pode desenvolver disfunções no assoalho pélvico. Travei. Não, eu acho que é muito Vocês- importante. Eu acho que é muito importante a mensagem que você está passando, que é o seguinte: eu acho que muitas mulheres vão procurar você porque elas querem ter um parto normal e não lacerar. Isso. Só que o que você passou aqui durante toda a sua mensagem não é isso. É que todas as mulheres, a partir do momento que ficaram gestantes, precisavam. Porque eu acho que, por exemplo, quem quer cesárea não vê, às vezes, uma necessidade de estar passando com uma fisioterapeuta pélvica. Deixa eu só olhar uma coisinha. Eu tinha separado uma coisa bem legal pra... um tópico legal. Eu acho que é legal. Você, tipo, chamar assim, olha, é bom se Isso é mais preparar importante, sabia? Porque Porque eu vou te falar, eu fiz Independente da cesárea, vida de eu fato. nunca me passou. Eu sou Também. Nem sei onde médica. eu pus. Eu sou médica. Nunca me passou pela cabeça passar por uma fisioterapeuta pélvica, sabia? Sim. Nunca. Eu vou falar isso sobre... E eu tenho diástase e tudo, mas nunca me passou. Você também, né? Também. Mas Nossa, quem eu que tinha não uma tem, diástase né, gigantesca. querida? Eu nunca passei pela fisioterapeuta. Então, Nunca. então vamos lá. Qual é a mensagem que você gostaria, como fisiopélvica, de passar para toda gestante que está nos assistindo? A fisioterapia pélvica, ela é para toda gestante, independente da via de parto, né? A gente está pensando nesse cuidado com a nossa região íntima na gestação, no pós-parto e na nossa vida madura. Então, a gestação ela pode trazer queixas para o assoalho pélvico. Então, a gente ter esse cuidado pensando na nossa vida madura, tratar, prevenir disfunções nessa região. Tô travando aqui agora. Pode falar, Não, mas pode falar, jeito. fala do seu jeitinho. Fala isso, assim, Tá que, ótimo. por exemplo, que eu fiquei pensando aqui, né? Exatamente do jeito que você tá falando, aí você fala até no parto, aí você, assim, espontaneamente, você fala até, até assim, se for uma cesárea, porque aí você tá justamente fortalecendo nessa musculatura para aguentar o peso do útero mais pesado, daquela barriga grande. Então, assim, você tá já ajudando isso para essa Pra vida, vida né? madura, Sim, sim, entendeu?
As pessoas não sabem disso. Pra você é banal, não, mas as pessoas não sabem. Te digo que a não gente é. sempre tem essas coisas. A gente sempre acha que, ai, não, isso é ridículo. Mas não é. Vontade. Vamos lá. Qual a mensagem que você gostaria de passar para as pessoas que estão nos assistindo como uma fisioterapeuta pélvica? Bom, a mensagem que eu gostaria de passar é que a fisioterapia pélvica não é só para quem quer ter parto normal, né? É para paciente que vai realizar uma cesárea e ela decidiu isso desde o momento inicial ali da gestação dela. É para quem quer se preparar para o parto também normal. Porque a gente está pensando nesse cuidado durante a gestação, diminuir queixas, desde uma dorzinha lombar, né? Então, independente da via de parto, a dor lombar, ela aparece ali na gestação, né? Um escape de urina, então, ela é para as... Para todos. Para todos. Para todas. Para todas Preparar, Pra todos, né? Acho que é preparar. preparar todo esse assoalho pélvico, essa musculatura e tudo. Pra vida, né? Pra vida. Sim. Né? Somente Pra aguentar na- esse peso da gestação. Para aguentar esse útero, né? Que a cada dia que passa, ele vai pesando mais ali e sobrecarregando mais a musculatura perineal. Então, independente da via de parto, se cuidem, né? Isso. Porque no pós-parto vocês vão querer um abdômen ali que retorne rapidinho. Isso. E aí isso já previne outras coisas no futuro, da mulher mais madura, Sim, né? De todo esse cuidado, de prolapso, né? Dessa, Isso. dessa descida ali de órgão pélvico. Isso. Outro dia saiu uma chamada que uma pessoa bem famosa teve uma descida ali da bexiga pelo canal vaginal, né? Não sei se vocês vão lembrar quem Não. é, mas... Então, Saiu um e aí monte esse tipo de cuidado é importante, né? Sim. Pra gente prevenir exatamente isso. É que as pessoas nem sabem. E, ó, É. mesmo saindo, se às vezes você não explica, né? Se a gente não tem essa informação vindo de alguém que entende, a gente acha que é uma coisa, uma fatalidade, É. que é uma coisa Sim. fora, E é uma não coisa esperada. Mas você acabou de mostrar. prevenível, né? Exatamente. Ninguém pensa que é uma coisa Completamente. prevenível. Exatamente. Completamente. Muito bem. Ai, muito bom. Muito bom, Obrigada, adorei, Má, Má. adorei também. Obrigada. Adorei, muito obrigada pelo convite. Muito Obrigada. obrigada Muito pela bom. sua presença. Foi muito bom. Aprendi um monte de coisa. É. Obrigada.